Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, agora nós vamos discutir o problema conhecido como agrupamento de dados, né, ou clustering. Então, até o presente momento, os métodos de classificação que nós vimos, eles exigiam, né, que os rótulos das amostras de treinamento fossem conhecidos. Eu preciso ter acesso aos rótulos das classes. Agora, quer dizer, neste problema que a gente vai atacar aqui, nessa aula, nós não temos acesso direto a essa informação. Tudo que nós observamos são os vetores de padrões, e nós temos que determinar agrupamentos, né, identificar classes, clusters nesses dados, sem a supervisão. Então, é por isso que muitos autores chamam essas técnicas de classificação não supervisionada, no sentido de que nós não temos nenhum tipo de supervisão no algoritmo. Primeiro, então, nós vamos ver o algoritmo mais conhecido para esse fim, né? Que é o algoritmo K-médias, ou K-means. Esse método não supervisionado, ele é baseado na noção de que clusters de dados, né, agrupamentos, possuem dados que são similares entre si. Então, a ideia é, se eu definir uma medida de similaridade, eu posso utilizar essa medida como uma ferramenta para agrupar amostras parecidas, tudo bem? Formando assim agrupamentos de dados. Então, esse método, ele tem uma forte dependência da métrica utilizada. Então, eu posso utilizar aqui a distância euclidiana, a norma L1, distância de Mahalanobis, distância do cosseno. Então, eu tenho muitas opções aqui. Só que a ideia é que, conforme eu mudo a distância escolhida, a métrica aqui de similaridade, os resultados podem ser significativamente diferentes, tá? Então, depende fortemente da métrica que eu escolho. Muito bem. Na versão que nós vamos ver aqui, que é a tradicional, a gente acaba usando a métrica euclidiana mesmo, padrão. Então, veja, os dados observados são aqui os nossos vetores de padrões, vetores de características, tudo bem? Então, o algoritmo, ele busca fazer o quê? Particionar essas N amostras em K grupos, tudo bem? Esses grupos, obviamente, o número de grupos tem que ser menor que o N, né? Dados aqui pelo conjunto S, de S1 até SK, tendo como objetivo principal, pessoal, minimizar uma medida de espalhamento intra-cluster. Eu quero criar agrupamentos de forma a minimizar assim o espalhamento dos dados. Então, o critério original que nós gostaríamos de minimizar é esse daqui, pessoal. Então, olha só, eu quero encontrar a partição S em subconjuntos S1 até SK, que minimiza o quê? Esse somatório duplo aqui, ó. Somatório para indo de 1 até K, somatório para X pertencente a SI, que é cada um dos grupos aqui, a norma ao quadrado de que vetor? Da diferença entre o X, as amostras X, e a média μi do o média MI é o quê? É o centroide do cluster SI. Tá vendo? O MI é o centroide do cluster SI. Porém, pessoal, qual é o problema com esse critério aqui? Para eu achar a solução ótima desse problema de otimização, eu caio num problema NP-hard. Por quê? Porque, veja bem, depende desse somatório mais externo. O que, que é o K, pessoal? O número de. Quer dizer, o número aqui de clusters, ele pode variar, né? Para um número qualquer aqui de agrupamentos. Então, eu, na verdade, teria, assim,
um problema enorme, que eu teria que descobrir, né, qual seria o melhor K. Então, a heurística que o K-médias adota é você fixar esse valor K e passar ele como um parâmetro para o algoritmo. Você já fala de antemão, olha, por favor, encontre para mim os 3 melhores clusters para mim. Encontre os 4 clusters. Então, você fala para o método quantos agrupamentos que vai ter. Tudo bem? Então, olha, o caminhos, ele pode ser dividido. Eu gosto desse diagrama ilustrativo porque acho bem didático. Então, ele é dividido em 4 passos principais, que são os seguintes. Primeiro passo, pessoal. Então, veja, eu tenho que atribuir, eu tenho que definir K sementes que são, vamos dizer assim, as candidatas a centroide dos meus clusters. Só que, como é um método não supervisionado, essas sementes aqui, em geral, são aleatórias. Então, o que, que pode vir a acontecer aqui? Eu posso gerar, sei lá, se o meu K é igual a 3, eu posso gerar, sem querer, 3 sementes dentro do mesmo agrupamento. Ou 2 aqui e uma aqui. 2 aqui, outra aqui. E um agrupamento acaba ficando sem semente. Então, muitos autores e pesquisadores acabam meio que dando uma supervisionada, né, no K-médias, fazendo o quê? Eles escolhem aqui como sementes algumas amostras representativas de cada uma das classes. É um jeito de você meio que induzir ali o K-médias, né, a uma certa, você não é bem uma supervisão, mas você está, né, de alguma forma, meio que na escolha das sementes, usando uma regra que você tem conhecimento de quem são as classes, tudo bem? No geral, isso aqui deve ser feito totalmente blind, aleatório. No caso, totalmente não supervisionado. Aí, tudo bem. Qual que é a ideia depois? A ideia é que eu vou escolher, ou melhor, vou definir K grupos, K agrupamentos, fazendo a seguinte regra. Eu vou associar cada amostra ao seu centroide, a um dos 3 centroides, né? Uma das 3 sementes. Qual que eu vou associar? A semente mais próxima. Então, esse aqui, como é mais próximo dessa semente, ficou vermelho. Esses aqui, como são mais próximos dessa semente, ficou verde. Esses aqui, como são mais próximos dessa semente, ficaram azul. E agora eu defino 3 agrupamentos. O que, que eu vou fazer agora? De posse desses 3 agrupamentos, eu vou computar o novo centroide de cada um dos K grupos. Então, ó, quem é o centroide desse grupo vermelho? Vai ser mais ou menos aqui no meio. Não vai mais ser aquele anterior. Vai mudar. Ó. Esse aqui vai mudar um pouquinho. Esse aqui vai mudar um pouco. Então, eu calculo novos centroides para cada grupo. E repito os passos anteriores até que o algoritmo atinja convergência. O que, que eu quero dizer com convergência? Os centroides praticamente não se movem, pessoal. Então, se eu fizer lá, assim, ó, a norma do quê? Do centroide 1. É um vetor, né? Menos. Então, aqui vou por K. Centroide no tempo K. Menos o centroide aqui no tempo, sei lá, K menos 1. Se isso aqui for menor que um epsilon, sei lá, 10 a menos 4, praticamente não houve mudança na posição do centroide, posso parar que o algoritmo convergiu. Muito bem, aqui ó, são os 4 passos principais do algoritmo. O primeiro passo é especificar um conjunto de K centros. Então, eu vou lá e escolho K amostras aleatoriamente. Obviamente que o K eu tenho que já saber de antemão. Tudo bem? Passo 2. Associa cada amostra xi ao agrupamento mais próximo, centro mais próximo. Passo 3. Calculo o novo centro dos clusters. A média, olha lá, ó,
do cluster J no tempo T mais 1 é o quê? 1 sobre NJ somatório, vou somar todas as amostras da classe ômega J e defino um novo centroide. Faço isso para o J igual a 1, 2, 3, até a classe C. Passo 4. Se não houver mudança nos rótulos, ou os centros não mudaram, tem duas formas de ver na prática, né? Ou, ó, não há mudança nos rótulos, então os rótulos permaneceram iguais de um passo para o outro, ou os centros não mudarem de posição. Eu posso dizer que o algoritmo convergiu. Critério de parada. Se não, eu volto para o passo 2. Tudo bem, pessoal? Como a gente usa aqui, ó, a noção de mais próximo, de proximidade, é aquilo que eu falei. A distância ou a medida de similaridade, ela faz toda a diferença se eu trocar, tudo bem? A distância euclidiana por outras métricas. Quais são os principais problemas desse método, conhecido como caminhos? Primeiro, pessoal, esse aqui, ó, sensibilidade à escolha randômica do conjunto de centros iniciais. Então, é muito comum, pessoal, o seguinte: você roda o caminhos de uma vez, K igual a 3, tá? Ele detecta 3 agrupamentos lá. Você roda logo na sequência de novo, a hora que você olha o resultado, você praticamente não acredita. Ele detectou totalmente diferente os clusters. Você olha lá e fala, nossa, só de eu executar de novo, ele mudou tanto assim? Sim, por quê? Porque mudou completamente a condição inicial, as sementes iniciais. Ele é fortemente dependente das sementes iniciais, pessoal. Então, às vezes, se você dá um pouco de sorte de escolher boa semente, dá resultado bom. Se você dá um azar lá e as 3 sementes estão ali meio que são escolhas ruins, né? Vamos dizer assim, seu método pode convergir para um resultado bem mais ou menos, assim, razoável para ruim, tudo bem? Então, assim, cada vez que você executar ele, se a escolha for aleatória, vai dar um resultado diferente. Por isso que é até certo ponto comum você observar autores e pesquisadores adotando algum tipo de supervisão na seleção das sementes. Tudo bem? Outra coisa, escolha incorreta do número de clusters. Então, é muito comum também. Como que eu faço para escolher o número ideal de clusters? Aí eu indico, né, para quem é interessado nesse assunto, model selection, né, seleção de modelos. Então, existem aí critérios, pessoal, muito bem embasados matematicamente. Eu vou citar 2 aqui que são estatísticos. O AIC, que é o Archaic Information Criterion, e o BIC, Bayesian Information Criterion. Esses critérios estatísticos, eles conseguem, de alguma forma, escolher o modelo. Você define lá, um modelo é para K igual a 3, outro para K igual a 4, outro para K igual a 5. No final, o que tiver a maior métrica, esse AIC ou BIC, ou você tem aí Silhouette Coefficient, né, que é uma métrica bem também bastante usada para escolher o melhor número de clusters. Então, eles costumam dar, assim, quanto maior forem as métricas, melhor é o modelo. Então, você pode comparar 2, um com K igual a 3, outro com K igual a 4. Olha, o K igual a 4, o Silhouette Coefficient, ele deu maior. Ah, então eu devo escolher K igual a 4. Tem muitas métricas para esse fim, auxiliar na escolha correta do número de clusters, tudo bem? E uma outra coisa que é bastante preocupante no Caminhos é dados com anisotropia. Por quê? O K-médias, pessoal, a hipótese assumida pelo K-médias é que todos os agrupamentos, todos os clusters, são circularmente simétricos. Ele meio que, né, a escolha da distância euclidiana que faz isso, né? Quando eu escolho a distância euclidiana, eu estou, assim, vamos dizer, de maneira
indireta, assumindo essa hipótese aqui que meus dados são circularmente simétricos. Só que a gente sabe que em muitos problemas você tem clusters altamente com a né, anisotropia, variância num eixo muito maior que no outro. Aí, aqui, pessoal, quem costuma se sair melhor? A distância de Mahalanobis, né? Do que a. Só que aí, como que você vai calcular a distância de Mahalanobis de cada classe? Você não sabe, você não tem os rótulos de cada classe. Então, é complicado. Você tem que usar a mistura de todas as classes para tentar achar a matriz de covariância. Mas aí, pode não ser tão precisa para cada agrupamento. Você está usando a mistura dos dados para caracterizar, né, a distância de Mahalanobis. Então, é meio complicado. Então, tem muitos métodos baseados em metric learning, que ele busca aprender uma matriz adequada para você aplicar a distância de Mahalanobis. Você sabe a forma da distância de Mahalanobis. No lugar da matriz de covariância, que outras matrizes existem? Como que eu estimo a melhor matriz? Né? Eu estou fazendo um metric learning, estou aprendendo uma métrica específica para aquele conjunto de dados. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!